Voltei pra te dizer o quanto eu te amo. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho. Gente, tô até cantando porque já é 2 horas da manhã e eu estou aqui gravando essa aula para vocês. Olha a minha dedicação. Eu estou muito dedicada hoje, viu? Estou muito dedicada. Aproveitem. Tomar mais um golezinho de café. Tá, daqui a pouco eu vou começar uns estudos em tempo real de madrugada. Eu quero ver quem vem comigo, hein? Quero ver quem vem comigo. Vou até mudar aqui de local, tá? Ficar um pouquinho mais confortável, porque eu tava sentada aqui na cadeira. Agora eu vou sentar aqui, encostada aqui numa almofada boa. Cafezinho preto. Gente, eu amo café. Eu amo café, amo café. Aí descobri recentemente que o açúcar refinado não é muito bom, principalmente para consumir à noite, né? Lógico que eu já sabia disso. Mas assim, agora ficou mais forte, sabe? Essa informação, assim, pesou mais na minha mente. E aí, eu não posso ficar sem café, gente. Então eu tomo café sem açúcar. Eu adoro café. Tava tomando aquele café Três Corações, mas tava me deixando sem dormir. Três corações, né? Três corações batendo ao mesmo tempo. Tava me deixando sem dormir, assim. Eu terminava os meus estudos, finalizava, né? Geralmente por volta de 2, 3 da manhã que eu paro de estudar. E aí eu ia dormir e não conseguia, só depois das 4, 5 horas da manhã. Aí eu fui pensando em ligar o café, que eu mudei. Mas eu amo café, eu não consigo ficar sem café, então. Bora lá, madrugada adentro. A gente só vai parar quando terminar. O último vídeo deu 1 hora. Felizmente, gente, é assim mesmo, viu? Reta final, tem que pegar tudo. Não adianta ficar lendo só alguns pontos. Então, deu 1 hora, esse daqui eu acho que vai dar mais. Vou pular aqui, tá? A parte que a gente já estudou, né? Pra não ficar mais longo ainda. O soninho tá chegando, mas a gente vai permanecer aqui. Forte e firme. Coloquei em ordem as questões, tá? Lembrando, gente, quem quiser esse material, eu disponibilizo gratuitamente, vale ressaltar, gratuitamente lá no meu Telegram. Basta acessar lá, tá? E solicitar para mim que eu disponibilizo. Inclusive, se tiver lá um local onde eu possa deixar já, é só para vocês clicarem e baixarem, eu vou fazer isso. Eu não sou muito expert nessa história de tecnologia, mas eu dou um jeitinho. Quando eu não sei, eu pergunto o chat GPT e me ajuda bastante. Bora lá. Bora, 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 bora. A gente vai falar sobre o gestor, não é isso? Ah, não! Ficou uma questão para trás, não ficou? Cadê ela, gente? Ficou uma questão para trás para a gente resolver, não foi? Sobre as vedações? Foi sim, ó, eu estava esquecida já. Bora resolvê-la? Bora, né? Ah, tá. Qual é a resposta? Vocês nem colocaram, né? Tem que colocar para mim aí nos comentários, tá? Eu já vou adiantar aqui a vida de vocês. Porque eu sou uma pessoa muito boa de coração. Bora lá. Essa daqui, não. Não, 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 não. Cadê? 5. É porque agora tá em ordem, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aqui, quantas vedações dispostas no Código de Ética? Marca é incorreta. Qual é a incorreta, gente? Resposta letra A de amor. Por quê? Por que é incorreta? Porque ele fala ausentar-se do seu local de trabalho. E, na verdade, o que é errado, o que é vedado é ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho. Injustificadamente. Se houver justificativa, é lógico, né? Levar um filho a uma consulta médica, doar sangue, tem todas lá aquelas questões lá do próprio direito do trabalho que disciplina essas questões quando é possível você se ausentar, né? Até mesmo questão de saúde, né? Então, sim, é
é permitido você se ausentar. Você não pode se ausentar injustificadamente. A bel prazer. Hoje eu não vou trabalhar e ninguém me vai fazer ir lá trabalhar. Nesse caso, não, né? Então, resposta letra A, de amor. Agora sim, vamos seguir para as regras específicas para a alta administração. Quem quer fazer parte da alta administração? Eu tenho espírito de liderança. Eu amo trabalhar em equipe, adoro coordenar, orientar comigo mesmo. Então, eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero uma função. Lógico, quem não quer? Bora aqui trabalhar sobre isso. Vamos falar sobre isso. São regras específicas para a alta administração. Artigo 7º. Para os fins desta seção, gestores ou gestoras, né, são os servidores nomeados para o exercício de cargos em comissão. Aí aqui tem os níveis, né? Ah, Fernando, o que significa esses níveis? Não sei. Não sou servidora. Não tenho como saber. Aí é só quem já tá lá que vai poder explicar, né? O que é CJ4, cargo de direção, né? Já tá falando aqui, ó, é a alta administração. Então, cargo de direção é um gestor, uma chefia aí, né? Alta, né? Da alta administração. Mas exatamente o que significa, não sei, meus amores. Não sei, quem souber, já disponibiliza aí pra gente compartilhar, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica, tá? Então tá, cargos em comissão, né? Que são gestores, né? São os servidores nomeados para o exercício dos cargos em comissão de nível CJ4, 3, 2, 1. Fácil de decorar, né? Bem como os ocupantes de função comissionada. Aí eu já entendo um dedinho. Função comissionada F5, né? Função comissionada geralmente, dizem, né, que geralmente quando você entra no TRT, você logo consegue uma F5, é o que o pessoal fala, é um adicionalzinho aí no seu salário, e você já vai ter ali já vai exercer um cargo de direção, é uma função comissionada, né? Já vai ser, sei lá, o chefe ali do setor que você está trabalhando, entendeu? É mais ou menos por aí. Uma função comissionada, você já vai ser chefe de alguma coisa. Entrou, já vai trabalhar na direção ou chefia aqui, ó. Direção ou chefia, né? Ali já vai ter alguns subordinados. Mas dizem que leva um tempo, né? Outro dia eu estava assistindo aquele casal lá, Bitolei, que eles são do TRT, né? A esposa dele é técnica, inclusive de Campinas. E ele era analista. E aí ela comentou que levou acho que 1 ano e fração para conseguir uma F5, né? Então, assim, é algo acessível, né? Enfim, é só maravilhas, velho. Só maravilhas, eu percebo. Então tá, bora lá, né? Função comissionada F5, né? De direção ou chefia, que em razão da natureza das atribuições obedecerão às regras específicas, além das demais normas constantes deste código. Então, cargo em comissão, são esses níveis aqui, 4, 3, 2, 1. Já função comissionada é uma F5 de direção e chefia. Fácil isso, né? Bora lá, artigo 8º. O gestor que mantiver participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar à administração deste tribunal. Deve. Aí a banca pode trocar por pode. Pode comunicar. Deve. Deve é um dever. Deve comunicar. 5%. Bora lá. Artigo 9º é vedado ao gestor. O que é vedado ao gestor? Lembrando que gestor é considerado tanto esses de função comissionada, como também os cargos em comissão desses níveis que eu acabei de mencionar, tá? Então, é vedado ao gestor. O que é vedado? Receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei, receber transporte, hospedagem ou favores de particulares que possam gerar dúvida
sobre a sua probidade ou honorabilidade. Abster-se, aí eu coloquei aqui entre parênteses, é deixar, significa deixar, de cientificar o servidor sobre sua chefia previamente sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa de função comissionada. Lembra que eu já mencionei esse inciso para vocês? Então, aqui é vedado ao gestor abster-se, ou seja, deixar de fazer algo, né? Nesse caso aqui é de cientificar o seu subordinado, né? Decidir contrariamente às provas constantes dos autos de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Então, o gestor, ele não pode decidir contrariamente às provas, né? Ele vai ter, lógico, lá a manifestação dele, né, o parecer dele e tal, mas sim, tem que ser com base nas provas, no que foi disponibilizado para ele, né? Não pode ser contrariamente às provas lá constantes nos procedimentos feitos, né? Porque senão pode indicar de alguma forma interesse pessoal. Opinar publicamente, ou seja, é proibido opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de outro gestor, autoridade pública, do mérito de questão que lhe for submetida, salvo aquela de conhecimento geral, tá? Então, isso aqui é chato, né, gente? Tá falando sobre o trabalho dos outros, nada a ver. Exercer direta ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas. O que mais? Atuar, ainda que informalmente, é vedado, lembre que é vedado. Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, não vai lá, né, buscar interesses, né, de processos, eventualmente, de algum parente próximo, enfim. Não cabe, né? Mesmo que informalmente é chato, né, sair perguntando e tal, né? Tem aqueles casos lá onde você tem que prontamente, né, alegar a suspeição, o impedimento, para não deixar de ser imparcial, né? E aqui está reforçando, né? Ainda que informalmente, né, atuar como procurador, consultor, assessor, intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração. Então, nada a ver isso aí. Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o gestor, seu ou seu, ou sua, né, o seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneo ou afins em linha reta ou colateral terceiro grau, sempre terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiado ou influir em seus atos de gestão. Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. Certo? É permitido ao gestor o exercício não remunerado, é permitido ao gestor o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função que ocupa nos termos da lei. No relacionamento com outros órgãos, servidores e partes interessadas, o gestor deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar circunstâncias ou fatos impeditivos de sua participação em decisões coletivas ou singulares, assegurando a imparcialidade e a transparência na condução de suas funções. Certo? Agora vamos tratar aqui sobre o quê? Não, é uma questão. Tendo como referência o Código de Ética do TRT2, assinala a alternativa incorreta,
Então, aqui que é a incorreta. Bora ver aqui. Qual é a incorreta? É permitido o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função. B. O gestor que mantiver participação superior a 10% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar o fato à administração. Aí a gente já sabe que essa daqui é incorreta, porque não é 10%, é 5%. Não é isso? Vimos agora há pouco. É 5% que deve comunicar o fato à administração. Então, a gente já sabe que nossa resposta é a letra B. Tá certo? Vamos embora. Da atuação do Comitê de Ética e Integridade, das atribuições. Agora, gente, é que o negócio começa a ficar bom. Agora, aqui eu acredito que a partir de agora teremos muitas chances desses assuntos que vamos estudar agora cair na prova. Eu fiz uma pesquisa rápida em relação a outras cobranças de outros códigos. Oh, desculpa, gente, já é porque já é madrugada, tô bocejando. Eu vi que geralmente a FCC cobra 2 questões. Quando cobra a ética, cobra 2 questões. Eu acredito que ela não vai queimar cartucho com o início do código, até porque a FCC sabe que o aluno sempre se dedica mais ao início do conteúdo em relação a tudo. Se ele vai estudar o Código de Direito do Trabalho, o início é sempre que ele estuda mais. E aí a FCC faz o quê? Cobra muito questões do final do conteúdo. Assim, em processo de trabalho, só não se aplica a direito constitucional. Ela sempre dá uma mesclada, sempre cobra ali inícios, né, objetivos, fundamentos. Aí tem nacionalidade, cobra bastante, partidos políticos eventualmente cobra, poder judiciário sempre, né, poder executivo sempre também. Então, dá uma passeada, mas tem alguns assuntos que a FCC ama cobrar sempre o final, sempre o final. Por exemplo, processo de trabalho. Pode ter certeza que vai cair execução, pode ter certeza que vai cair recursos. Aquela parte inicial ali do processo de trabalho, eventualmente, talvez, mas execução trabalhista e recursos, com certeza. Aqui é a mesma coisa. A FCC sabe que o aluno desesperado dá prioridade a estudar, tenta estudar tudo, né, ao mesmo tempo e não consegue mastigar, né, fazer aquela coisa assim para memorizar bem mesmo cada conteúdo. Então é lógico que ela vai tentar tirar onda aqui a partir de agora da atuação do Comitê de Ética e Integridade. Não tenha dúvida, acredito que pelo menos uma questão sai daqui. Se não saírem as 2 questões, tá? Se não saírem as 2 questões, então vamos prestar atenção, porque aqui tem muitas chances de cair na prova, tá? Artigo 12, bora lá ver o que são as atribuições do Comitê de Ética e Integridade. Zelar pelo aperfeiçoamento deste código por iniciativa própria ou por sugestão de qualquer magistrado, servidor, cidadão ou entidade a partir de estudos preliminares. Promover a divulgação do Código de Ética no âmbito do TRT2, apresentar o Código de Ética para novos servidores, é a comissão, é o comitê, melhor dizendo, né, de Ética e Integridade que vai apresentar este código para os novos servidores. Realizar a divulgação dos princípios e normas previstos neste código, destinado aos servidores em estágio probatório. Acredito que tem aquela ambientação, sabe? Quando a gente chega assim para tomar posse em cargo público, geralmente você é ambientado, né? Tem uma aula, né, de apresentação, e aí você escuta muita coisa, muitas orientações, eu acredito que é por aí. Promover ações educativas relativas às disposições deste código, dirimir dúvidas, né? Então, o Comitê de Ética tem essa atribuição, dirimir dúvidas
a respeito da aplicação do Código de Ética, orientar sobre questões que envolvam a ética profissional do servidor e deliberar sobre casos omissos. Então, o Comitê de Ética, além de ser uma instância consultiva, onde você vai consultar eventualmente dúvidas que venham a surgir, também vai deliberar sobre casos omissos, né? Bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao presidente do TRT normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições. Esse inciso aqui, ele é importante, viu? Importante. Emitir pareceres técnicos quando solicitado, conhecer de denúncia ou representações formuladas contra servidor ou unidade do TRT, nas quais, mediante identificação do denunciante, se apresente ato contrário à ética, né? Ato contrário à ética. Aí, bora lá. Lavrar termo de conduta, que é o que a minha colega falou, né, nos comentários, né? E o TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta. Quem vai lavrar esse termo de ajustamento de conduta? Quem lavra é o comitê. O comitê lavra o termo de ajustamento de conduta. O comitê lavra o termo de ajustamento de conduta. E quem vai homologar? Quem vai homologar esse TAC? Diretor-Geral da Administração. Quem lavra o TAC é o Comitê de Ética e Integridade. E quem homologa é o Diretor-Geral da Administração. Então, memorizar isso, porque a banca ela pode trocar. Dizer que quem lavra é o diretor, certo? E quem homologa é o Comitê de Integridade, que pode passar, né? Para um desavisado que não leu o código, né? Não se familiarizou. Não, beleza, acho que é isso mesmo, entendeu? Mas não é. O TAC é lavrado pelo Comitê de Ética e Integridade e é homologado pelo Diretor-Geral da Administração. Bora lá. Quando a violação do Código de Ética não importar em dano de maior gravidade ou afronta direta aos princípios que regem a administração, desde que haja o reconhecimento da falta e o compromisso de reparação de eventual dano. Então, gente, é o seguinte: se a conduta, a falta ética, né, a violação ao Código de Ética for de maior gravidade ou afrontar, melhor dizendo, né, ou afrontar os princípios que regem a administração pública, não vai ser um procedimento lavrado pelo TAC. Não vai ser algo que vai ser lavrado pelo TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Não vai ser proposto, melhor dizendo para vocês, né, para explicar melhor. Não vai ser proposto, porque para ser proposto um termo de ajustamento de conduta, tem que ser algo de menor gravidade e não pode afrontar, né, infringir os princípios que regem a administração pública, tá certo? E ainda, além disso, né, para ser proposto esse TAC, tem que haver o quê? O reconhecimento da falta e o compromisso de reparação do eventual dano, né? Então, o reconhecimento da falta e o compromisso de reparação de eventual dano. Lembrando, o TAC, ele só serve para conduta de menor gravidade. Se for algo grave ou que afronte os princípios da administração pública, não vai ser proposto TAC algum, certo? E lembrando, quem lavra o TAC é o Comitê de Ética e Integridade. Quem homologa é o diretor-geral, tá? Para se ter um TAC, precisa o infrator, né, reconhecer a falta e também
se comprometer com a reparação do dano, né? Reconhecer a falta e se comprometer com a reparação do dano. Vamos seguir. Mais uma atribuição. Sugerir instauração de processo para apuração de conduta que viola as normas éticas, desde que haja indícios suficientes. Para instaurar, tem que ter, no mínimo, indícios, né? Indícios suficientes. Apresentar relatório anual de suas atividades à presidência do tribunal, contendo a avaliação da atualidade deste código e as propostas e sugestões para o seu aprimoramento e modernização. Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. Então, assim, esse inciso aqui, importantíssimo, tá? Já marca um asterisco aí. Bora lá. Da apuração da infração ética. 13, artigo 13. A apuração da infringência aos compromissos e às vedações previstas neste Código será feita por processo administrativo, garantido ao envolvido o contraditório e a ampla defesa e o tratamento diferenciado ao erro de boa-fé. Então, a pessoa errou, mas foi de boa-fé, não teve a intenção, entendeu? Então, vamos dar tratamento diferenciado nessa situação. As violações de conduta ética pelos agentes relacionados nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º, quem são essas pessoas do artigo 1º? São os servidores efetivos, né? Tá aqui, já coloquei para vocês, servidores efetivos, né? Os servidores, né, em exercícios oriundos de outros órgãos e também os servidores em cargo em comissão. Então, esses servidores, né, caso venham a cometer alguma falta ética, deverá ser informado dessa falta ética desses servidores à diretoria geral. Então, vai ser informada a diretoria geral da administração e a diretoria geral da administração fará a comunicação ao Comitê de Ética e Integridade da falta referente aos servidores efetivos, servidores oriundos de outros órgãos cedidos lá no TRT e também os servidores em cargo de comissão. Cometeu falta ética? Eita, eu acho que isso aqui foi falta ética. Violou um dos deveres lá. Ok. Como é que se diz? O comitê de ética, né, será cientificado através de quem? Da diretoria geral da administração do TRT, certo? É o que está dizendo aqui. Vamos ler de novo. As violações de conduta ética, tá? Pelos agentes relacionados nos incisos 1, 2 e 3, são esses aqui que eu já mencionei para vocês, deverão ser informadas, ou seja, as violações serão informadas à diretoria geral da administração. E a diretoria irá comunicar o fato ao Comitê de Ética e Integridade, certo? Parágrafo 2º. As violações de conduta ética pelos agentes relacionados nos incisos 4 e 5, que são os estagiários e os contratados, né, que prestam serviço lá no tribunal, o que é que vai acontecer? Deverão ser comunicadas à diretoria geral para as providências cabíveis. Então, vamos lá. Com esse artigo, com esse inciso aqui, o que é que a gente tem? A gente entende que falta ética cometida por servidor em cargo em comissão, servidor efetivo ou servidor lotado lá no TRT, quem vai apurar a falta ética é o Comitê de Ética e Integridade. Já se a falta ética adveio de um estagiário ou um prestador de serviço lá no TRT, né, que presta serviço lá no TRT, quem vai apurar essa irregularidade, essa infração, é a própria Diretoria Geral da Administração. O Comitê de Ética só apura falta de servidores efetivos, servidores em exercício lá no TRT oriundos de outros órgãos e servidores
Qual é o outro, gente? Eu esqueci. E servidores... E servidores de cargo em comissão, desculpa. Acabei viajando aqui. É o sono. Servidores em cargo em comissão. O comitê de ética apura a falta, a violação. Já estagiários e prestadores de serviços, aí no caso é a diretoria geral que vai tomar as providências cabíveis, tá bom? Bora lá. Parágrafo 3º. Da conclusão do processo poderá resultar. Gente, isso aqui é extremamente importante. Meu Deus do céu, marca quantos asteriscos vocês acharem necessário, porque isso aqui pode cair. Eu acho que, inclusive, vai cair. Isso aqui, entendeu? Eu acho que é isso aqui que vai cair. Nossa Senhora, eu tenho quase certeza que é isso aqui que vai cair. Então, tem que memorizar, tem que decorar. Tem jeito. Da conclusão do processo, poderá resultar proposta de arquivamento, óbvio, lavratura do termo de ajuste de conduta, que é o TAC, né? A ser homologado pelo diretor-geral da administração, já vimos isso. Proposta de abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Desligamento do funcionário terceirizado ou afastamento do prestador de serviço, além das demais sanções contratualmente previstas. Então, memorizar isso aqui, né? Da conclusão do processo poderá resultar proposta de arquivamento dos autos, lavratura do termo de ajustamento de conduta, a ser homologado pelo diretor-geral da administração, proposta de abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, desligamento do funcionário terceirizado, afastamento do prestador de serviço, além das demais sanções contratuais previstas. Tá certo? Então, assim, só vai ter o TAC, né, se for uma gravidade, menor gravidade, né? Se for uma gravidade maior, não tem como ser no TAC. Aí vai resultar o quê? Em sindicância ou processo administrativo disciplinar. Certo? Então, memorizar isso aqui. Parágrafo 4º. Aplica-se à apuração das infrações éticas no que couber as normas e os prazos da 8.112, gente, que é a nossa lei, né, que rege os servidores federais, tá? Então, aplica-se as normas e os prazos lá do processo administrativo disciplinar da 8.112. O que mais? O comitê deverá comunicar a instauração do processo aos envolvidos com ciência ao superior imediato e à presidência, corregedoria ou diretoria, observada a subordinação direta. Quem faz essa comunicação é o comitê. As unidades administrativas do TRT2 ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas. Isso aqui é importante também, viu? Importante. As unidades administrativas do TRT2 ficam obrigadas a prestar informações solicitadas pelo comitê no exercício de sua competência, com tratamento prioritário aos pedidos de documentos necessários à instrução dos processos administrativos instaurados pelo comitê. Certo? Bora lá. O comitê encaminhará em até 90 dias relatório conclusivo da apuração feita à presidência e à corregedoria ou diretoria geral, observada a subordinação direta. Então, aonde o funcionário está lotado, né, trabalhando, o comitê dará ciência, né? Então, se ele estiver trabalhando na presidência, se ele estiver trabalhando na corregedoria ou na diretoria geral, é lá que será cientificado. No prazo de 90 dias, a banca vai mudar, vai botar 30, entendeu? Vai botar 40, vai botar 60, 90 dias é o certo. Que é o relatório conclusivo, né? Para o relatório conclusivo. Aqui é uma questão. Bora de questão, bora de questão. Bora lá. Em relação à atuação do Comitê de Ética e Integridade, assinala a alternativa correta. O comitê encaminhará em até 30 dias relatório conclusivo? Falso. A gente sabe que é 90. Zelar pelo aperfeiçoamento do código por iniciativa própria ou por sugestão
de qualquer magistrado, servidor, cidadão, exceto entidade. Falso. As unidades administrativas do TRT2 ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pelo comitê no exercício de sua competência com tratamento prioritário aos pedidos de documentos. Verdadeiro, faltou colocar, né, necessários à instrução do processo, mas resposta incompleta não quer dizer resposta falsa, né? Só não colocou o artigo todo. Verdadeiro. Vamos ler o resto aqui. Compete ao diretor-geral da administração lavrar? Não. É o comitê que lavra. O diretor-geral, ele homologa. Dirimir dúvidas a respeito da aplicação do código, orientar sobre questões que envolvam a ética profissional do servidor e deliberar sobre os casos omissos. É de responsabilidade da presidência? Não. Casos omissos é responsabilidade de quem, gente? Deliberar sobre casos omissos é responsabilidade do comitê. Já falei isso para vocês. Então, bora lá. Bora. Ficou letra C, né? Nossa resposta. É isso, as unidades administrativas, letra C. Bora lá pro termo. Termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta poderá ser formalizado na forma do artigo 12, né? Inciso 9 desta norma. Tá. Parágrafo 1º. Considera-se infração disciplinar que não importa aspecto de maior gravidade ou afronta direta aos princípios que regem a administração pública a conduta punível com advertência. Pronto. Se você cometer qualquer conduta que seja punida com advertência, você pode firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para reparar o seu erro, tá? Então, só vai até a advertência. Saiu de advertência, essa conduta aqui é punida com suspensão, é punida com demissão, né? É punida qualquer outra situação que não seja advertência, não tem como firmar TAC algum, tá? Então, fica mais fácil, né? Porque fala maior gravidade, menor gravidade, é muito subjetivo, né? Ficou fácil agora, né? Se for, colocou qualquer coisa aqui fora de advertência, já não cabe o TAC. Então, bora lá. E ainda ele fala, nos termos da Lei 8.112. A celebração do termo de ajustamento de conduta não importa no reconhecimento de responsabilidade para fins de eventual procedimento administrativo disciplinar, tampouco afastará a eventual responsabilidade civil penal do servidor. Então, o fato de você firmar um TAC, se a conduta que você praticou incorrer em responsabilidade civil ou penal, você vai responder normalmente. O TAC não afasta, tá? E também não importa no reconhecimento da responsabilidade para fins de eventual procedimento administrativo disciplinar. Importa naquele reconhecimento lá que eu falei para vocês, que para firmar o TAC, a conduta tem que ser, né, de menor gravidade e, além disso, desde que haja o reconhecimento, né, pelo infrator e que também seja reparado o dano, né? Então, você vai reconhecer que você errei, humildemente, peço desculpa, errei, tá? Errei, quero consertar aqui o meu erro, tá? Mas se a sua conduta for punível civil e penalmente, será punível, né? E isso não importa em responsabilidade para fins de procedimento administrativo, mas você tem que reconhecer o seu erro para você conseguir firmar o TAC. Tá lá em cima, é só voltar que vocês vão ver isso, eu já li aqui para vocês. Tá, vamos lá. Então, ó, parágrafo 2º, muito importante, tá? Na celebração do termo de ajustamento de conduta, o servidor poderá ser assistido por advogado. Importante isso aqui, porque a banca vai querer colocar que não poderá ser assistido. E sim, poderá ser assistido por advogado. Bora lá, o servidor não poderá firmar novo termo de ajustamento de conduta por igual motivo antes do
integrar o cumprimento das obrigações fixadas naquele celebrado anteriormente. Ou seja, firmei um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Nem cumpri com o combinado, né, para eu poder corrigir o meu erro. Eu já cometo outra infração. Bora lá fazer outro TAC de novo. Não, de forma alguma. Você nem cumpriu o primeiro, já cometeu outra infração e quer fazer TAC. Não, de forma alguma. Tem que cumprir primeiro o que você fez, para depois, eventualmente, você firmar o segundo TAC. Mas se você não fez, ou seja, se você reincidiu e você tentar um termo de ajustamento de conduta, não. Ou seja, o TAC não é para reincidente, né? É para réu primário, não é para reincidente. O servidor não poderá firmar novo termo de ajustamento de conduta por igual motivo antes por igual motivo antes do integral cumprimento das obrigações fixadas naquele celebrado anteriormente. Importante isso aqui eu acredito que cai na prova. A previsão neste artigo não se aplica às pessoas indicadas nos incisos do parágrafo 1º, que é o 4 e o 5, que é o quê? Os prestadores de serviços, né, que têm vínculo lá com o tribunal de forma contratual, e os estagiários. Então, não se aplica, certo? Os estagiários e os prestadores de serviço. Como ferramenta de controle ético-disciplinar, o termo de ajustamento de conduta visa a reeducação do servidor, que ao firmar o respectivo termo espontaneamente, ninguém é obrigado a nada, viu? Espontaneamente, deve estar ciente dos deveres e proibições impostas pelo instrumento, comprometendo-se a observá-los no seu exercício funcional. Então, é espontâneo, não é algo voluntário, não é nada forçado nem obrigatório. O termo de ajustamento de conduta conterá cláusulas que contemplam, bora lá, a qualificação do agente público envolvido, os fundamentos de fato e de direito para sua celebração, a descrição das obrigações assumidas, o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações, a forma de fiscalização das obrigações assumidas, a declaração do servidor de que compreendeu as condições e que assina o termo de livre e espontânea vontade, e a ciência de que eventual descumprimento será considerado como falta de lealdade para com a administração e ensejará persecução administrativa disciplinar imediata, ou seja, procedimento disciplinar, né? As obrigações estabelecidas pela administração devem ser proporcionais e adequadas à conduta praticada, visando mitigar a ocorrência de nova infração e compensar eventual dano. As obrigações estabelecidas no termo de ajustamento de conduta poderão compreender, dentre outras, então aqui são as obrigações que pode ter lá pode ter sido estabelecido lá no TAC. Reparação do dano causado, retratação do servidor, retratação, pedir desculpa, né, gente? Se arrepender, né? Participação em cursos visando a correta compreensão de seus deveres e proibições ou a melhoria da qualidade do serviço desempenhado, acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e compensação de horas não trabalhadas, cumprimento de metas de desempenho e sujeição a controles específicos relativos à conduta irregular praticada. Pode ser outras, tá? Não necessariamente, aqui não é um rol exaustivo, não, é exemplificativo. Ele fala aqui, compreende, dentre outras. Bora lá. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser superior a 2 anos. Lembrar disso aqui que ele vai colocar 3, 4, 5, 1 ano, 2. Também poderá ser firmado termo de ajustamento de conduta para o ressarcimento ao erário, em caso de extravio ou dano a bem público que implique em prejuízo de pequeno valor. Aí vamos lá, que aqui vai dizer o que é prejuízo de pequeno valor. Para os fins dispostos neste artigo, considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição
desculpa, gente, ou reparação do bem extraviado ou danificado seja inferior ao limite estabelecido para a dispensa de licitação. E aí eu trouxe aqui para vocês, de acordo com o artigo 75, inciso 1, qual é esse pequeno valor estabelecido na lei de licitação. Tá aqui, ó, é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000. Então, considera-se prejuízo de pequeno valor, né? Valor inferior a R$ 100.000. É o que está dizendo aqui na lei de licitação que eu trouxe para vocês para ficar amarradinho. O ressarcimento de que trata o caput deste artigo se dará na forma prevista em lei e nos atos normativos que regem a matéria. O termo de ajustamento de conduta também poderá ser formalizado na apuração de infrações disciplinares durante sindicância ou processo administrativo disciplinar, desde que se trate de infração sujeita à penalidade de advertência e esteja presentes os requisitos elencados no caput do artigo 17 deste Código. O TAC, na hipótese prevista no caput, servirá como fundamento para a autoridade julgadora, no ato de homologação, determinar o arquivamento do procedimento disciplinar. Porém, olha aqui, a invertida, a homologação do TAC suspende a prescrição da pretensão punitiva da administração até a certificação do integral cumprimento das obrigações previstas pela autoridade competente para aplicar a penalidade. A proposta do termo de ajustamento de conduta poderá ser sugerida pelo Comitê de Ética, Integridade ou pela instância responsável pela apuração do procedimento disciplinar. Ser apresentada pelo servidor interessado. O termo de ajustamento de conduta firmado no âmbito do processo instaurado pelo Comitê de Ética e Integridade será registrado pelo colegiado para fins de acompanhamento. Olha aqui, gente. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, o comitê proporá a instauração do processo disciplinar cabível. Então, descumpriu, vai responder processo disciplinar. Aí aqui agora a gente vai de questões, tá? Sobre o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, julgue. Opa, peraí. Julgue. Vamos ver aqui. A celebração do termo de ajustamento de conduta importará no reconhecimento de responsabilidade para fins de eventual procedimento administrativo disciplinar falso, né? Porque não importará no reconhecimento, não importará. Lógico, a pessoa tem que reconhecer a falta, é isso que está dizendo o inciso acima, reconhecer a falta e se comprometer a reparar o dano, mas não importa em reconhecimento de responsabilidade, são termos diferentes. Então, essa primeira a gente já sabe que está falso. 2, da conclusão do processo poderá resultar proposta de arquivamento, certo? Lavratura de termo de ajustamento de conduta a ser homologado pelo diretor-geral, certo? Proposta de aplicação de penalidade de censura, falso, né, gente? Não tem essa história de censura. Não tem censura. 3, apuração da infringência. A apuração da infringência aos compromissos e às vedações previstas neste Código será feita por processo administrativo. Sim, lemos isso agora há pouco. Então, é a 3, letra B, a resposta. Ó, letra B de bom. Deixa eu ver se tem mais. Letra B. Já estamos acabando aqui, ó. Das disposições finais. Os casos omissos serão submetidos à consideração da presidência do tribunal. Lembrando que quem delibera sobre casos omissos é o Comitê de Ética e Integralidade, porém, eles serão submetidos à consideração da presidência do tribunal. Quem é a nossa presidenta? Quem é a nossa chefa?
Quem é? A desembargadora presidente do tribunal, Dona Beatriz de Lima Pereira. Será minha chefe, em nome de Jeová. Em nome de Deus, eu profetizo, Senhor amado. Vamos fazer uma oração aqui muito forte, gente, agora, pedindo ao Senhor Jesus, a Papai do céu, que nos dê o discernimento, a calma, a orientação devida para a gente poder responder a nossa prova da melhor forma possível. Não vamos voltar para casa com menos de 80% dessa prova. Queremos a aprovação e teremos, porque Deus já nos deu a nossa bênção e a gente vai buscar e vai segurar a nossa vitória em nome de Jesus. A vitória é nossa, a bênção é nossa, Deus já nos deu e eu tenho fé que iremos conseguir essa aprovação e seremos todos servidores do TRT2. Amém? Amém, senhores. Amém, 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 amém. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu corri um pouquinho mais do que a primeira, porque já tá um pouquinho tarde. E eu deixei, né, guardei o dia de hoje, assim, só para poder tratar sobre essas aulas, porque, enfim, já tá muito perto da prova e eu não podia deixar para o último dia, né? Seria sacanagem da minha parte. Então, assim, humildemente, disponibilizei o meu tempo para vocês, para gravar essas aulas, passar um pouquinho do meu conhecimento, do que eu entendo, do que eu interpreto esse código de ética. Espero muito, muito ter ajudado a todos vocês que estiverem necessitando de uma orientação melhor, né? Porque às vezes é só a forma de ler, né? É só você ler de uma forma diferente, com interpretação diferente, que você já consegue entender melhor a coisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí no curtir, né? Curtam, comentem. E estou aqui para dirimir dúvidas, tá? Eventualmente, e vierem a surgir. Mais uma vez, caso vocês queiram esse material, eu vou disponibilizar no link do Telegram. É só acessar que eu disponibilizo o PDF completinho para vocês, com todas essas observações e questões. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. E quando eu fizer essa prova do TRT, eu trago aqui para vocês. Mesmo que eu tenha um resultado ruim, espero em Deus que isso não aconteça. Eu vou trazer aqui para a gente conversar sobre essa prova, tá? Que eu tô ansiosa para fazer e espero em Deus que eu tenha um resultado satisfatório e vocês também. Então é isso, gente. Um forte abraço, bons estudos, boa prova para todos vocês. E a gente volta a conversar depois da prova. Agora eu vou estudar, vou fechar aqui dentro da minha caverna e só saio para fazer a prova. E depois da prova eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas impressões, né? De como foi a prova, a redação e o que a gente achou de tudo isso. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.